Bem-vindo ao Photo Insight. E foi com esse nome, e foi através desse nome, Insight, que eu resolvi que eu queria trazer uma obra aberta para vocês. Algo que vá bater em cada pessoa de uma forma diferente e gerar insights mesmo aí em você, né? Então, bom, a fotografia é uma obra aberta, então acho que isso faz todo o sentido do mundo, né? Ela é uma obra que não está presa dentro de si. Cada pessoa, quando recebe uma fotografia na mão, interpreta de uma forma diferente. A fotografia é sempre uma cocriação. Mas calma lá. Eu coloquei com um título ali, é sobre fotografia? E eu já quero te responder logo de cara, sem enrolação. Não, não é sobre fotografia. Não é preso ali só dentro da fotografia que a gente vai entender o nosso lugar no mundo. Mas a fotografia sim pode nos ajudar muito a entender quem somos nós no mundo, os fotógrafos. Qual é o nosso papel na vida da sociedade? E qual é o nosso papel na nossa vida também? Né? Qual a fotografia? Qual o papel que a fotografia tem também na nossa vida? Porque isso também é igualmente importante. A fotografia é muito mais do que só um trabalho. Ela pode e deve ser o seu estilo de vida. Eu resolvi pegar emprestado alguns conceitos de um autor que eu gosto demais e que eu gosto de trabalhar nos meus grupos de estudo. É um alemão judeu que optou por tirar a própria vida na época do nazismo e que foi um grande ensaísta, um cara que não é de textos longos, né? Ensaios mesmo, textos curtos de 10, 12, 15 páginas. E um texto curto, rápido, mas que é tão profundo e histórico para aquilo que a gente faz, que é a fotografia, que se chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. É um nome difícil, mas deixa eu tentar esmiuçar para você. Antes da Revolução Industrial, se você quisesse ver a Mona Lisa, provavelmente só tinha um jeito, que é indo até o Louvre para poder ver essa obra ali. E estar presente ali em frente da obra, isso te causa sensações, isso mexe com você, isso faz com que você troque, que você dialogue com aquela obra de arte. E a mesma coisa acontece com esculturas, que são peças únicas e que muitas vezes são até cultuadas, né? E a gente entra num outro papo que é o culto à imagem, né? Que é o culto. Enfim, isso tudo são obras únicas e que só tinha um jeito de você estar com elas, que é ali em frente, tete a tete. E a reprodutibilidade técnica que o Walter Benjamin vem falar era um caminho quase que natural, né? A gente já tinha a imprensa, os textos já ganhavam o mundo e eram já reproduzidos. O Benjamin vem falar especificamente da fotografia e do cinema nesse texto, que eu convido você a ler. E ele fala nesse texto dessa nova era da arte, né? Que é a arte que não está mais presa num lugar só. É uma arte que está para todos, em todos os lugares, que pode ser reproduzida aos milhares. O Walter Benjamin, que se suicidou, né, naquela época, nem pôde ver tudo que a fotografia virou, né? Essa coisa ultra reproduzível, as telas que reproduzem, né? Porque você abre agora o teu celular, você tem acesso a qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Mas ele já naquela época já tinha entendido que quando você reproduz as coisas tecnicamente, né, que é o que é a fotografia, é uma técnica de reprodução de algo, né? Isso serve, sei lá, isso a fotografia acabou virando o Xerox, né, que é a fotocópia. Devaneios. Quando você reproduz algo em série, em grande escala, isso perde a aura,
né? Perde a aura, porque já não é mais algo único, não é mais algo que dialoga ali com você, porque você tá tão imerso e submerso em tantas coisas que isso se esvazia dentro de si, né? E ele não tá fazendo ali uma crítica à arte, né? Ele tá falando principalmente como as pessoas deixam de lidar com aquelas imagens. E é muito louco, né? Que já lá atrás ele já falava, né? Que a gente estava terceirizando a nossa memória, porque não precisava mais estar na sua mente ali a imagem da Mona Lisa, que você foi uma vez no Louvre, você viu, e se você quisesse se lembrar, você se lembrar da Mona Lisa do seu ponto de vista, daquele seu único ponto de vista, do diálogo que você criou com aquele quadro, naquele ambiente, né? A aura, né? Que eles falam que essa aura é aquela coisa que é o sopro divino, né? Que é aquela coisa que está no ar, né? Aquela coisa que está em volta daquela obra. Agora não. Agora você vai ver a Mona Lisa como ela realmente é todas as vezes, porque você vai lá, pegou, entrou no Google e viu de novo, né? Você vê aquilo ali, você tá vendo aquilo ali há séculos, né? Tá todo mundo vendo ela milhões de vezes, já foi reproduzida, foi repintada, né? Com a cara de várias outras pessoas, isso, enfim. E quando ele fala isso, que a gente está terceirizando a nossa memória, a gente está deixando de trabalhar esse músculo, né? Esse essa coisa que é a nossa interpretação, né? A gente está deixando de guardar as coisas da nossa forma, porque elas estão ali, nítidas e claras, presas naquele plano bidimensional que é a fotografia e que é o filme. E cara, quando você deixa de trabalhar esse músculo, e ele vai falar isso no texto, você, sem querer, tem tanta possibilidade de guardar as coisas através das imagens que, em vez de você ter mais memórias, você acaba tendo menos memória. Porque você tá vendo mais, mas você tá guardando muito menos, você tá dialogando muito menos com aquele negócio, né? Que é, no caso aqui, isso aqui, que é nosso celular, né? É, tem pouco diálogo e tem tanta imagem. E aí você vem para vários outros autores que vão te falar sobre esse uso massivo, né? Que a gente enxerga tanto que a gente acabou ficando cego, mas enfim. Eu quero me ater à reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin. E essa aura do diálogo que a arte deixou de ter, né? Que ela mudou quando ela se reproduziu infinitamente. E nós vivemos dentro de um paradoxo lindo e nesse híbrido eterno entre o finito e o infinito, né? Porque as pessoas desejam fotografar? Por que as pessoas desejam videografar as coisas? É para alcançar talvez a vida eterna, né? Para deixar um legado, para deixar a si mesmo, a sua imagem para as próximas gerações, mas também é para o autoconhecimento, né? É para si, é para poder lembrar de si. E é nessa hora que do presente ausente, né, que é estar presente mesmo na ausência, que essa possibilidade técnica de reprodução da realidade, que é a fotografia e é o cinema. Então é nessa hora que a gente passa a parar e pensar um pouquinho mais sobre deixar de ser fotografia de casamento para ser fotografia do casamento. Não é mais aquela coisa reprodutível que é igual para todos, que é a fotografia de casamento, sabe aquela coisa distanciada que é de casamento, de qualquer casamento.
e você passa a fotografar aquele casamento, do casamento, a fotografia do casamento, é aquele específico, é daquelas pessoas, daquele dia que choveu, daquele dia que as pessoas se emocionaram, ou daquele dia que aconteceu sei lá, o véu caiu, sabe? É quando você personifica, é quando você cria imagens, é quando as imagens que você devolve criam diálogos. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Imagens que comecem conversas. Que a pessoa olhe para a imagem e fala assim, e olhe para o lado e fala, cara, lembra que choveu, lembra que o meu véu caiu, lembra que não sei o que lá, e aí a história anda, né? As pessoas deixam de olhar para aquela foto e passam a falar sobre a vida, a falar sobre aquele momento. É quando um cantinho de algo, de uma imagem que não está perfeitamente limpa, que não é aquela história, que não é aquela estética perfeita, sabe? Mas que aquele cantinho do sofá, da casa, da pessoa que você deixou vazar na sua composição, quando você foi fotógrafo da família, não de família, aquele cantinho do sofá vai fazer a pessoa lembrar. Cara, eu lembro uma vez que aquele sofá eu pulei dali e quebrei esse dente aqui, ó. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Fotos que comecem conversas, nem que sejam internas. É nessa hora que a aura retorna. Esse paradoxo, né, entre algo que esvaziou a aura da arte e que esvazia e que é esvaziante, porque se você parar para pensar, a gente tem tanta informação, tem tanta coisa tecnicamente ali na nossa mão, que a gente sabe tão pouco, né? O nosso exercício muscular de interpretação de imagem é tão comprometido, né? As pessoas precisam desse reforço e desse esforço para interpretar e colocar dentro de si as coisas. Então, de um lado, você tem essa coisa esvaziante que acaba com a aura do negócio, e do outro, você tem a oportunidade de criar diálogos através da fotografia. E essa é a parte mais interessante daquilo que a gente faz, né? Como a gente resgata essa aura, porque essa aura existe de onde? Existe no diálogo, existe na presença, existe quando você está ali respirando o tato, o cheiro, é, é como você se coloca dentro daquilo ali, né? E a fotografia deixa de ser aquela coisa que aprisiona no bidimensional e passa a ser um ponto de entrada para a memória só. Você olha e isso te catapulta de volta para um momento. Você olha e isso te vira uma máquina do tempo. Desde que crie um diálogo. Desde que seja uma imagem que te faça lembrar de algo. Desde que ela não te aprisione ali no plano da estética bidimensional. E é uma reflexão tão legal e tão bonita e que a gente tão necessária para entender quem nós somos com a fotografia, o que a fotografia representa para as pessoas, o que a fotografia pode representar no mundo, né? E a gente tem que ter conhecimento, né? Porque é muito angustiante você não saber o que você faz e por que você faz. Sei lá, eu acho angustiante, né? A vida é um treco angustiante. Bom, é simples. É só você estar ali presente no momento. Então você tem que vivenciar, sentir aquele momento e depois transformar isso em imagem. Porque é através dessa conexão com aquilo, com aquela história que você está contando, que as imagens vão ganhando esse tom vivo, vão ganhando esse tom de realidade, né? Porque a fotografia tem esse tom da mimese, né? De que ela imita a realidade, mas ela não necessariamente é.
Porque você muito bem pode usar a imagem para contar uma história que nem existia ali de fato. Mas quando você tá ali, conecta, vivencia, sente, transforma em imagem, cara, isso explode na possibilidade de histórias que vão existir dentro daquele frame. Isso dá asas à imaginação de quem vê a imagem. E é por isso que a gente tem que deixar a imagem aberta mesmo e que mostre as coisas. Não esconder tudo e ficar pintando o fundo com um brush. Eu já fiz muito isso, eu tenho muita meia-culpa. Mas conforme eu pensei mais, conforme eu, conforme eu me angustiei com o porquê eu faço o que eu faço, conforme eu pensei, eu fui abrindo mão desses caminhos em favor do por que a fotografia importa, para que a fotografia existe. Porque eu quero que a fotografia exista por algum motivo na vida dessas pessoas, na minha vida, porque a gente também às vezes se esquece. A gente fotografa muitos outros e para os outros e fotografa muito pouco a nossa própria história. E a gente tenta tapar essa angústia com fórmulas, né, e com vícios técnicos, de que não, vamos fazer isso deste jeito, porque este é o jeito correto. E olha que isso não resolve, né? Porque nós somos feitos para entender as coisas, né? A única forma de acabar com nossa angústia é quando a gente entende. Isso já é falado desde Aristóteles já falava, né? De que a raça humana é uma raça que está aí para entender, né? Que se transforma humano quando a gente entende, é sobre o entendimento das coisas. Então é um bálsamo, né, para a angústia quando a gente entende. E quando você vai olhando todas essas imagens, né, num corte transversal da nossa vida, essas imagens são o nosso repertório mesmo, é o nosso repertório de nós mesmos. Olha quando meu cabelo era comprido, olha como eu estava mais gordinho, ou nossa, como eu era muito mais magro, como que eu fiquei desse tamanho? Sabe? A gente está criando o nosso repertório, né? Essa fotografia está criando. Essas fotografias estão criando a nossa timeline de quem nós somos. E quando você para e pensa de que você tem uma grande oportunidade de falar algo com uma imagem, de criar uma imagem, seja em movimento ou estática, seja foto ou seja vídeo, que faça com que as pessoas enxerguem além do que está ali. Quando você tem a oportunidade, ou melhor, quando você dá a oportunidade de alguém viajar no tempo, você dá aura de novo para essa imagem. Mas, se na outra mão você resolve usar a reprodução do que é mais aceito, a reprodução do que vende, né? A reprodução daquilo que é. Porque o Instagram gosta, o algoritmo gosta, ou porque tá na moda, quando você opta por isso, você está abrindo mão. Você está abrindo mão de falar algo, você está abrindo mão da sua própria voz. Já não é mais só sobre o cliente, é também sobre a sua voz. O como você se coloca no mundo, ou o como você aproveita da imagem para se colocar no mundo. E você tem uma oportunidade linda de poder dar para as pessoas, devolver para o mundo histórias. É para isso que a gente faz o que a gente faz. Quando a gente devolve para o mundo essas histórias, a gente cumpre o nosso papel mais primordial. Você devolve a aura à fotografia. Você devolve para as pessoas elas mesmas. Porque quando você cria uma imagem que é aberta nesse sentido, que dá possibilidades para a pessoa
refletir, pensar e dialogar com aquela imagem, você ajuda a pessoa a entender quem era ela mesma naquele momento. E quando a gente pensa no passado, a gente entende o presente. A história importa por causa disso. Por isso que a gente estuda história na escola. Porque quando a gente entende o passado, né, quando a gente estuda o passado, a gente entende o presente, a gente entende como a gente chegou aqui. Né? E isso também faz jogos, isso também lança uma luz nas possibilidades dos caminhos que a gente vai tomar adiante. Então, cara, aproveite dessa maravilhosa profissão que você escolheu. Aproveite essa maravilhosa oportunidade que você tem de mostrar, através da sua fotografia, as histórias do mundo, as histórias das pessoas. Eu sei que é encantador fazer tecnicamente e ir atrás do que é mais aceito. Eu sei que é tentador fazer isso que vai te dar mais likes, isso que vai te dar talvez até mais retorno financeiro. Mas pensa na oportunidade que você está abrindo mão, que é de ter uma voz, de falar para o mundo, de falar para as pessoas, de dar para as pessoas e devolver para as pessoas a possibilidade de entender como elas chegaram ali. Espero que essa pira aqui faça você pensar em: será que é só sobre a fotografia, só sobre a imagem, aquilo que a gente faz? Será que é só sobre isso ou pode ser muito mais?